Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, gente, tô sem sono. É quase meia-noite. Deveria estar dormindo? Deveria estar dormindo. Por quê? Porque amanhã eu vou trabalhar. Graças a Deus, né? Tô melhor, tal. Quem não sabe o que aconteceu aí comigo, só olhar os vídeos anteriores aí. Enfim. Aí eu tô aqui vendo live do Spock de RP, que ele tá fazendo RP na Cidade dos Anjos. Quem não acompanha, vai lá acompanhar os RP da galera. E, gente, eu tô sem sono e tô com várias ideias de vídeos pra postar, de coisas pra postar aqui. E aí eu falei, por que não gravar? Vou gravar e ver o que vai dar. O vídeo de segunda-feira já fiz, que é de amanhã já tá garantido. E eu vou gravar esse vídeo aqui, caso não tenha tanta coisa no YouTube. No YouTube não, no RP, né, pra falar, eu posto sobre os vídeos que eu tô fazendo, né. E eu só vou mutar aqui, senão não vou conseguir, não vou conseguir me concentrar aqui. Então, galera, pra quem viu o vídeo lá do vou usar minha perna de apoio. Pra quem viu o vídeo lá da eu lavando louça, e eu falei muita coisa sobre mim mesma. E foi, Luke? Ih, tá com tosse. Luke, e foi? Tá tossindo? É tosse. É que ele não gosta de vomitar, gente. Daí ele começa, né, a vomitar e ele começa a ficar nervoso. Só que desse caso é tosse. E dei banho nele hoje, tá cheiroso. Né, Luke? Tá tossindo. É, eu tô tossindo, papai. E foi? Calma. Respira. É só tosse. É tosse. É. Eu tô com tosse. Eu fico nervoso, enfim. Enfim, galera, daí eu falei sobre aquele vídeo com algumas coisas sobre mim e tudo mais, né? E lá eu contei sobre o meu primeiro emprego, sobre o meu segundo emprego, sobre o que aconteceu comigo, né? Que eu no meu primeiro emprego, no meu segundo emprego que eu fui mandado embora, que eu fiquei quase 4 horas desempregado, enfim, né? E aí parou aí. E aí eu falei, não vou ficar falando tudo aqui, porque senão vai sair tudo em um vídeo só. E tem muitas coisas pra ser falado em outros vídeos também. Então, galera, depois que eu fiquei 4 anos desempregado, eu arrumei serviço num outro mercado, né? Essa parte eu já falei também naquele vídeo lá. E aí eu falei também que o mercado, eu não, digamos assim, eu não gostei muito, não gostava de trabalhar naquele mercado, mas eu precisava trabalhar. Então eu fui ficando e eu fiquei nesse mercado 3 anos trabalhando nesse mercado. E daí eu saí de lá porque começou a afetar minha saúde mental. E aí eu já falei, não vale a pena continuar. E aí eu saí e fui para outro mercado. Que eu também não vou falar o nome qual é o mercado. E aí, lá nesse mercado que eu fui trabalhar, já foi diferente. Eu gostei de trabalhar lá, tava gostando, pessoal muito legal, beleza, e as coisas aconteceram muito rápido, as coisas de lá. Porque, ó, eu lembro que eu entrei, aí depois de uma semana que eu tava lá, a encarregada me colocou pra fazer produção de pizza, porque as meninas comentou que eu falei que eu gostava de fazer produção. E aí ela veio falar pra mim, ó, fiquei sabendo que você gosta de fazer produção, que não sei o que, então vou colocar você pra fazer produção de pizza. Daí comecei a fazer produção
de pizza. Só que não durou por muito tempo. Eu fiquei acho que um mês só fazendo produção de pizza. Aí veio a proposta de eu fazer produção de lanche. Eu fiquei uma semana fazendo lanche. Aí depois de uma semana me perguntaram se eu queria continuar fazendo lanche ou, né, no caso, voltar pra pizza. Daí eu falei que eu preferia fazer lanche. Porque o lanche era uma coisa que eu já fazia no outro mercado. Lanche natural, esses negócios. Então já meio que já tava hábito ali, né? Tava fazendo essas coisas. E aí eu fui pro lanche. Fiquei na produção e fiquei 6 meses produzindo. E aí, galera, depois de 6 meses eu recebi a proposta de ir pra cozinha. Só que a proposta de ir pra cozinha foi tipo assim: era pra lavar louça. Porque a minha encarregada precisava de uma pessoa pra lavar louça, só que ela não tava conseguindo contratar uma pessoa específica pra isso. E aí ela veio fazer uma proposta pra mim, falou assim, ó, eu preciso de alguém pra lavar louça e eu pensei em você. Você quer? Você aceita? E eu aceitei a princípio por causa do horário, porque daí eu entrava às 8 e saía às 4:30 da tarde. Eu não iria fazer mais o fechamento do mercado. Porque eu sempre gostei de trabalhar nesse horário. E aí eu falei, tá. Daí falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Você fica uma semana de teste. Aí passou uma semana eu te pergunto se você quer continuar ou se você não quer continuar. Eu falei, tá bom. E aí eu fui, galera. Eu peguei, fiz e depois de uma semana falei que eu queria continuar. E continuei. Só que não durou por muito tempo essa saga aí de só ficar lavando louça. Porque acho que uns 2 meses que eu tava lavando louça, se eu não me engano, a minha encarregada perguntou se eu não queria aprender a ficar no fogão. Porque essa encarregada que trabalhava ali, né, no mercado ali, ela gostava de ensinar as pessoas e ela achava que era bom todo mundo saber um pouco de cada coisa que tinha dentro da cozinha. E ela viu que eu gostava de aprender as coisas, que eu tinha interesse de aprender, então ela foi me ensinando as coisas. E, e aí ela fez a proposta para mim no fogão, porque ela precisava de uma outra pessoa para cozinhar, porque ali na época era ela, a sub e acho que mais uma que sabia mexer ali no fogão. E a ideia dela era colocar outra pessoa, para ficar pelo menos 4 pessoas, que seria o ideal. E aí ela pensou em me puxar pro fogão, e eu aceitei. E aí eu aceitei, daí ela falou assim, então tá. Quando a gente arrumar outra pessoa, porque tinha mais uma vaga pra cozinha, porque eu entrei e saiu uma pessoa. E aí ficou mais uma vaga pra cozinha. Entrando essa pessoa vai pra louça e aí eu te puxo pra fazer o treinamento pro fogão. Falei, tá bom. Aí entrou uma pessoa, ela me puxou, começou a fazer treinamento comigo. E, gente, nem eu me surpreendi comigo mesmo, porque nem eu achava que eu era capaz de estar cozinhando. Nunca imaginei que eu ia cozinhar para restaurante, para funcionário, ter aquela rotina. Nunca, 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 nunca. E foi uma experiência muito louca. E nem a minha encarregada achou que eu ia ir tão bem nessa experiência, sabe? E ela foi me ensinando, eu fui pegando o jeito, eu fui aprendendo ali como é que era a dinâmica ali do fogão, porque eu tinha que cuidar de 10 panelas. Só que no começo não foi assim. Eu aprendi primeiro a utilizar um lado do fogão, depois eu fui aprendendo o outro lado, porque um lado do fogão era quem ficava. Porque a ideia era ter duas cozinheiras, uma responsável por um lado e a outra responsável pelo outro lado. Então quem ficava no lado, vamos supor, lado direito, era quem fazia a farofa, o macarrão e o arroz. E mais uma outra coisa que aparecia. E no outro lado, normalmente era o feijão, a mistura dos funcionários,
mais outras coisas. Então, ficava responsável por isso. Só que eu também tinha que aprender a mexer com os dois lados sozinho, porque às vezes acontecia de não ter duas e ter só uma. E aí, aos poucos, eu fui pegando a dinâmica ali do jeito e tudo mais. E aí depois eu fui aprendendo outras coisas, fui aprendendo fazer pedido, as compras. A minha encarregada foi me ensinando tudo isso, sabe? E eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo. E, gente, foi uma experiência muito doido, de verdade, aprender a cozinhar. Porque que nem eu falei no vídeo lá que eu tava cozinhando macarrão, hoje em dia eu consigo dominar a cozinha. Consigo ir na minha cozinha ali, ver o que tem pra fazer e inventar qualquer coisa. Antes de ter essa experiência da cozinha, de cozinhar e tudo mais, eu não tinha experiência nenhuma. Eu cozinhava só pra mim e pra minha mãe, que nem eu falei no vídeo lá. Eu não tinha costume de cozinhar pra outras pessoas. Eu gostava de cozinhar só pra mim e pra minha mãe. E lá onde que eu trabalhava, eu eu cozinhava pra funcionário e pro restaurante. Então, assim, era 20 quilos de macarrão, 20 quilos de arroz, 12 quilos de feijão, era 4 pacotes, não, era 12 pacotes de macarrão, daqueles macarrão, cada pacote 500 gramas, então nem sei quantos quilos dá isso. Farofa também, eu acho que era, sei lá, 5, eram uns 4 pacotes de 1 quilo, de uns 5, 6 quilos de farofa fazia todos os dias. Então, assim, era tudo quantidade grande. Eu cozinhava só pra mim e pra minha mãe, que era uma quantidade pequena, e tive que aprender a cozinhar pra um monte de gente com uma quantidade muito grande. Então foi muito loucura isso, sabe? E, e as coisas foram acontecendo. Então eu fui pra cozinha, tudo, daí fui como auxiliar de cozinha. Daí depois a minha encarregada querendo colocar eu como cozinheira, mas não tinha vaga, porque tinha uma quantidade X de vagas para ser registrado como cozinheira e já estava praticamente cheio, então não tinha como. Então eu fiquei um tempão exercendo o exercício de cozinheiro, mas sendo auxiliar, porque não tinha vaga. E aí foi uma loucura. E nisso eu fui me aproximando da minha encarregada, minha subcarregada, nós três, e fui, querendo ou não, pegando responsabilidade, que não era minha responsabilidade, mas aparecia, porque as meninas que trabalhavam não pegavam essa responsabilidade para elas. Então, por exemplo, quando acontecia de não estar nem encarregada e a subcarregada, as coisas ficavam para eu decidir, né? E aparecia lá as coisas do dia a dia, as meninas falavam para me resolver, eu resolvia, não tinha medo. Então, meio que eu comecei a pegar essa responsabilidade da cozinha ali, e o gerente do mercado viu isso, né? E, e as coisas foram acontecendo. Só que eu não vou mentir pra você, não. Teve um período ali que eu fiquei desanimado, que eu não tava querendo mais ficar na cozinha por algumas questões que aconteceram. E aí eu pedi pra minha encarregada colocar eu pra voltar a fazer produção de lanche, pra me fazer o fechamento, porque ela tava precisando de uma pessoa pra cuidar do fechamento, porque tava tendo muitos BOs quem ficava. Porque, por exemplo, quem fazia o fechamento tinha que organizar os balcão, deixar os balcão cheios de pizza, balcão de lanche, verificar como é que tava lá coisa de pastel, que é delicatessen, né, se tava cheio e tudo mais. E quando era eu que cuidava disso de noite, a minha encarregada não tinha problema nenhum, porque eu tenho experiência de ficar organizando. Então eu deixava a parte do sushi
organizado, a parte das saladas, parte tudo organizado. Então não tinha problema nenhum, né? Eu verificava as datas de vencimento, então não tinha. E ela tava tendo esses BO. Então eu conversei com ela e ela tava tendo a possibilidade de voltar eu por conta disso. Só que foi muito loucura, porque uma semana que eu tava conversando pra ela pra voltar da produção, passou uma semana depois, ela foi mandada embora e o gerente me fez a proposta pra assumir o cargo de encarregado dali do setor. E eu falei, gente, que loucura. E, e aí foi. Eu fui. E em 2 anos que eu tava ali, eu tava como cargo de encarregada. E foi uma loucura. E foi um momento muito louco da minha vida. Tá, então por que aconteceu de você não estar mais lá, que não sei o que? Gente, eu não vou falar no vídeo aqui o que aconteceu, mas aconteceu uma parada muito chata que fez, infelizmente, por conta que a pessoa tinha um cargo maior do que eu e influência maior do que eu. Praticamente essa pessoa puxou meu tapete, vamos dizer assim. E, e que fez eu ser mandado embora. É praticamente isso. Não vou entrar em tantos detalhes, porque eu acho que não vale a pena. E aí eu fui mandado embora. Mas é uma questão muito doida isso, gente. Muito doida mesmo. De verdade. E é isso. Então. Mas eu aprendi muita coisa. Eu acho que todo serviço você aprende. E ali eu aprendi. Hoje em dia eu sei como é que funciona uma cozinha. Perfeitamente. Eu sei temperar uma carne, assar carne, mexer com a fritadeira. Eu aprendi a fritar salgado, aprendi a parte de produção, aprendi tudo. Então isso foi uma coisa muito bom. Se eu precisar, eu sei, né? E fica aí. Quando você tá trabalhando numa coisa, aprenda tudo o que você precisa aprender, porque você nunca sabe o dia de amanhã, sabe? E é sempre bom aprender. Ah, mas. Ai, mas não é a minha área, que não sei o que. Foda-se. Tipo, aprende, que uma hora você vai usar. Porque todos os meus serviços que eu entrei, tudo que eu aprendi, eu usei em. Tipo, no meu primeiro emprego, tudo que eu aprendi eu usei no segundo, tudo que eu aprendi no segundo eu usei no terceiro, tudo que eu usei no quarto, e pacificamente. Então, para com essa visão, nunca vou usar. Vai usar sim, entendeu? E hoje em dia eu consigo me virar, cozinhar, seguir uma receita, fazer as coisas conforme tem que ser, e é isso, entendeu? Então não, não vai me, né, atrapalhar em nada disso. Mas enfim, a história é essa. E tem muitas e outras histórias para ser contadas aqui. Tá bom, galerinha? Mas hoje é a história que ficou lá no ar lá, que eu falei, eu vou fazer um vídeo para falar. Né, Luke? Papai! E desceu. Mas é isso, gente. Vou deixar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, que é muito importante. Tá bom, galerinha? Até o próximo. Tchau.